precisamos falar, sem dúvida alguma, da Marcha para Jesus, por seus aspectos políticos, por seus aspectos religiosos distorcidos e porque estamos num ano de eleição muito importante e que nós sabemos que o fundamentalismo tem causado arraso no nosso país. Vem com a gente, vamos falar desse assunto, a Marcha para Jesus de 2026. Bom, gente, agora no mês de junho de 2026, nós tivemos a a Marcha para Jesus, que ocorre justamente poucos dias separando da marcha, a Marcha de Jesus é separada da Parada do Orgulho LGBTQIAPN+. Então, nós tivemos, só para variar, uma situação bastante delicada, porque o tema é bastante sensível, e quando a gente fala desse assunto, muitas vezes pode aparentar que a gente está sendo intolerante com religião, e não é esse o caso. Nós entendemos que as pessoas têm, sim, o direito de ter sua fé, e de não ter fé nenhuma, inclusive, né? E que os evangélicos têm direito de exercer sua fé, isso é garantido por legislação, inclusive o presidente Lula até assinou, oficializando a Marcha para Jesus no seu aspecto cultural, social, econômico, e de fato tem sua importância, porque se é um evento que junta tantas pessoas, nós não podemos negar que ela tem uma relevância e deve ser respeitada, e porque está relacionado com questão de fé. Mas o grande problema é que a Parada para Jesus, né, de hoje, ela se transformou num grande palanque político da extrema-direita. Estava lá em cima da parada Tarcísio de Freitas, que é o rapaz que o pessoal chama de cara de areia mijada, né? Porque é uma pessoa que tem feito muito arraso na cidade de São Paulo, principalmente no campo da educação. E eu posso falar com propriedade, que eu sou professor, já trabalhei no Estado, hoje estou na Prefeitura de São Paulo, e posso garantir que ele faz arraso mesmo, por meio das plataformas, e ele criou todo um sistema de avaliação que está adoecendo os professores, que está tirando a autonomia, e ele vem apresentando números que, segundo o sistema, seria de evolução na educação, que eu questiono bastante, né? Porque a gente que está em educação, a gente percebe que a gente que é professor, a gente sabe, você pode aplicar uma prova mais fácil ou difícil de acordo com aquilo que você almeja. Se você tem uma classe fraca, você dá uma prova fácil, porque precisa aparecer com nota, porque a gente sofre pressão para aprovar aluno. Não sei se você sabe, mas professor sofre pressão para aprovar aluno. E a pressão é forte, entendeu? É muito forte. Não vou entrar em detalhes aqui, porque o vídeo vai ficar muito longo. E tivemos também o Flávio Rachadinha, que é o cara que está causando problemas para a economia do Brasil, distorcendo os fatos, usando uma desculpa que é colocar as organizações criminosas na condição de terroristas dentro dos critérios do governo americano. Isso faz com que o governo americano possa fazer interferências aqui dentro do país, econômicas, e o PIX está sofrendo ameaça, e de quebra veio o Dudu Bananinha, o irmão desse coisa ruim, o Flávio Rachadinha, propondo colocar o PIX na mesa de negociação para colocar um sistema americano que é pago, né? Não é a mesma coisa que o PIX, e colocaria nossa economia como sendo subordinada à economia americana. Em resumo, esse é o cenário que estava lá em cima, e de quebra estava lá o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que estão abrindo investigações nele, porque há suspeitas de ligações dele com uma ONG ligada justamente à produção do Dark Horse, que é o filme que o Vocaro está metido no meio. Enfim, é o show de horrores, né? Nós temos o conjunto da obra, onde uma celebração da paz, de paz, uma celebração de fé, uma celebração deveria ser voltada ao cristianismo, e a mensagem do evangelho em si se transformou num palanque político, e a coisa é extremamente bizarra. E
O detalhe é que a marcha para Jesus ela diminuiu de tamanho. Isso é fato, isso foi registrado por meio dos cálculos da Polícia Militar e de outros órgãos que estavam ali acompanhando. Isso significa que nós podemos ter a esperança de que parte do público evangélico está começando a acordar de que eles estão servindo de massa de manobra eleitoral na mão da ultradireita, que persegue nada mais, nada menos do que a destruição dos direitos do trabalhador. Vendo que, se você for olhar para as votações que a gente teve no fim da escala 6x1, os votos contrários vieram da extrema-direita, especificamente do PL. A maioria dos votos vieram alegando que isso vai causar problemas na economia, etc., etc., ao passo que nós sabemos muito bem que hoje temos tecnologia o suficiente para que tenhamos a redução da jornada de trabalho. Em resumo, nós temos a marcha para Jesus fazendo tudo aquilo que Jesus seria contra, né? Então, Jesus não está mais presente na marcha para Jesus. Eu lamento informar, mas é disso que se trata. Porque a partir do momento que eu tenho uma extrema-direita, que ela é racista, que ela é machista, que ela é homofóbica, que ela é transfóbica, que ela vive alimentando o ódio, o evangélico começa a ser conduzido no cabresto para votar neles, por meio de pastores, de idoneidade, muito deles, né, tem idoneidade moral deles bastante questionável. São pastores que enriquecem à custa da fé alheia. Eles estão andando de jatinhos, eles têm mansões, e a gente percebe que, de repente, o servo está vivendo uma vida que o seu mestre não viveu, porque Jesus era uma pessoa, até onde se sabe, ele é uma pessoa humilde, uma pessoa que teve uma vida humilde. Afinal de contas, nós temos no próprio Evangelho uma fala dele dizendo que ele não tinha onde recostar a cabeça para dormir. E, no entanto, nós temos um movimento que se auto-intitula como sendo cristão, ou seja, segue os ensinamentos do Cristo, onde seus líderes estão vivendo de um modo assim, com ostentação, escancarado e apoiando políticos que destroem os direitos do trabalhador. De quebra, pregando ódio contra as mulheres, porque é disso que se trata. Esses políticos são políticos que pregam ódio para a mulher. Mas como assim? Se você tem um Bolsonaro que diz que mulher deve ganhar menos do que homem porque mulher engravida, eles estão pregando ódio às mulheres, sim. Quanto aos homossexuais, nem se fala, né? Afinal de contas, o líder maior deles, o Bolsonaro, disse que se uma criança for afeminada, ela deve levar uma surra, porque daí ela aprende a ser homem, e por aí vai. Nem vamos falar da condição da pessoa trans, porque ultimamente a extrema-direita o que mais tem feito é perseguir as pessoas trans, né? Com questões muito simples. O lugar onde uma pessoa trans vai usar o banheiro, né? Você tem ali os boxes fechadinhos. Qual é o problema num shopping center uma mulher trans ou um homem trans entrar no banheiro de acordo com sua identidade de gênero? Vai ficar ali trancadinho no seu box. E outros problemas mais, né? Eles são contrários à educação sexual nas escolas e o feminicídio aumentando cada vez mais. Está para lá de provado que esse pessoal, eles vivem à base do ódio e eles são contra os direitos do trabalhador. Portanto, Cristo não está presente na marcha para Jesus. Infelizmente, quem está presente é um conjunto de políticos que tem um comportamento totalmente contrário ao povo trabalhador, às pessoas pobres, simples, humildes, totalmente contrário àquilo que Cristo pregou, porque Jesus sempre estava com o oprimido, com o pobre, com o humilde, e ele sempre pregou o amor, a tolerância e o respeito, mas infelizmente não é isso que a gente vê na marcha para Jesus. E só para fechar, estamos chegando na parada gay, da parada LGBTQIAN+, e eu estarei lá, e eu convido vocês a estarem nesse momento muito importante, porque isso é sintomático. Sociedades onde a parada gay ela é permitida e ela é, vamos dizer assim, apoiada, são sociedades fundamentalmente democráticas, porque quem respeita o diferente só podem ser pessoas democráticas. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal.